Torcilax, não é isso? E aí foi o único remédio que conseguiu fazer algum efeito e amenizar a dor que eu estou sentindo. Então, graças a Deus por isso. Eu já estava dizendo ali a GA, qualquer coisa ele iria pregar, porque ele disse, está bem? Eu disse, estou, mas qualquer coisa você prega. Mas louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Então vamos ouvir a voz do nosso Senhor lá no Salmo. Abra sua Bíblia, Salmo de número 34, versículos 8 a 10. Meus irmãos, esse Salmo foi escrito provavelmente num momento muito inusitado na vida de Davi. Davi foi quem escreveu esse Salmo e os historiadores dizem, segundo o título diz aqui, que esse Salmo foi escrito quando Davi se fez de louco. Davi estava sendo perseguido por Saul, temendo pela sua vida, e quando ele chegou num reinado chamado de Gate, tinha lá um rei chamado Ax, e aquele rei, não é Axa, é Ax, né? E aquele rei iria pegar Davi e entregar Davi a Saul, e quando os homens de Ax trouxeram Davi, num desespero, temendo a morte, começou a se fazer de louco. Diz o texto que Davi começou a babar e riscar no chão, e o rei disse, trouxeram um doido, por acaso eu quero um doido aqui comigo, né? E ali Deus estava provendo o livramento na vida de Davi. Então Davi viu a bondade de Deus sendo manifesta na vida dele, e por conta disso Davi vai então escrever esse salmo aqui, que é o Salmo 34. Então esse salmo a gente lê com esse pano de fundo, Davi agradecendo a Deus, porque Deus lhe deu o livramento, e aí nós entendemos muito o que é dito aqui a partir desse pano de fundo. Então diz assim, eu vou ler apenas o versículo 8 a 9, diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Curve sua fronte e ore comigo mais uma vez. Meu Pai, diante da Tua presença, nós estamos aqui, Senhor, como igreja Tua, diante do Teu trono, para louvar e adorar a Ti. E agora ouvir, Deus, a Tua doce voz falando ao nosso coração por meio da Tua palavra. Eu te peço por cada irmão meu que está aqui, Tu sabes das necessidades de cada um, Tu sabes o que cada um tem enfrentado, e eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor nos fará entender o Teu querer, que o Senhor nos leve, Deus, a nos satisfazer contigo, independente do que estejamos passando, na dor, na fartura, na escassez, que o nosso coração esteja sempre satisfeito em Ti. Meu Deus, eu te peço assim, seja conosco, nos dá graça, nos dá entendimento, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. O tema da nossa mensagem nessa noite é a satisfação de Deus para quem o busca. A mensagem que eu tenho para o coração de vocês nessa noite é simples, é que uma vez que o seu coração esteja inclinado a buscar o Senhor, você viverá essa vida de forma satisfeita. Você não viverá essa vida carente, necessitado, reclamando e murmurando da vida. Pelo contrário, você terá tudo o que o teu coração necessita para você enfrentar essa vida de forma satisfeita. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais fiz no meu ministério aqui nessa igreja, quando eu cheguei para trabalhar aqui com o pastor Antônio Pedro, foi velório. O pastor ligava para mim e dizia, Léo, tem um velório. Às vezes eu até perdia, né, o velório, porque eu não sabia onde era e tinha que sair tateando ali em Cruz das Armas, em algum lugar daqueles ali, para poder chegar até o velório. E fiz velório de muitos irmãos nossos aqui, muitas pessoas que já partiram, alguns, né, que estiveram aqui conosco, e eu aprendi muitas coisas, observando o que acontecia no velório. Todo velório tem choro, né, irmãos? E eu acho que a gente sempre se pergunta por que as pessoas choram. Na verdade, meus irmãos, Deus ele colocou em nossos corações uma fome pela eternidade, uma fome de Deus, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no coração a eternidade, no coração do homem, de maneira que nós não queremos passar nesse mundo aqui rapidamente. Se pudéssemos, passaríamos bem mais tempo aqui, viveríamos bem mais.
E eu penso que no velório, quando a gente vai para um velório, isso fica muito claro para a gente, porque a gente não quer que aquela pessoa se vá logo, nem muito menos nós queremos ir logo. Por quê? Porque no fundo o que nós queremos é viver eternamente. E isso é como uma sede, é como uma fome dentro do nosso coração, que nós só nos satisfazemos em Deus, porque Deus tem para nós vida eterna. Aqueles que estão em Deus, em Cristo Jesus, eles recebem da parte de Deus a certeza de que a vida não se limita a esse tempo que nós vamos viver aqui. A vida, ela vai perdurar eternamente, e isso traz grande satisfação ao nosso coração. Nós lutamos, irmãos, contra a morte, muitas vezes, quando não queremos que os outros saibam a nossa idade, no fundo, é uma luta, é um desejo por eternidade, né? As mulheres que usam aqueles cremes para ficarem sempre jovens, o que é no fundo, irmãos? Um desejo de permanecerem sempre daquela forma. Ou seja, estamos sempre lutando contra o tempo, querendo o que Deus colocou sempre no nosso coração, a eternidade, viver sempre, não pensar na morte, viver eternamente. E será que isso, irmão, será que Deus, Ele nos criou para vivermos assim, com essa sede, com essa fome pela eternidade? É claro que não, porque o nosso Deus, Ele satisfaz essa fome em nosso coração. E nessa noite eu vou meditar com vocês sobre a satisfação de Deus para quem o busca. Uma vez que você busca Deus, Deus vai saciando você, Deus vai preenchendo cada lacuna que existe dentro do seu coração. E você então vai viver nesse mundo abastado espiritualmente, sem a necessidade de nada mais. Meus irmãos, nossos desejos, eles devem estar em Deus. Esse é o plano maior do Senhor para conosco. Quem busca a Deus, encontrará sempre o melhor para si, porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para viver para a glória do Senhor. De maneira que buscar a Deus é também se encontrar conosco mesmo. É encontrar com aquilo que nós tanto queremos, tanto ansiamos. Os homens que estão nas trevas, que não têm entendimento, eles vivem tentando encontrar no mundo alguma coisa que preencha aquilo que só Deus pode preencher. Quando Jesus encontrou certa vez uma mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, aquela mulher, meus irmãos, ela tinha uma carência muito grande dentro do seu coração. Era uma mulher que, ao que tudo indica, era uma mulher sofrida, uma mulher que estava vivendo ali rejeitada dentro da sua sociedade por estar buscando saciar a sede do seu coração da forma errada. Quando Jesus conversa com aquela mulher lá no poço de Sicá, ela diz, então, Jesus diz para ela, vai chamar os teus maridos, o teu marido, e ela diz, não, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, olha, na verdade tu vens buscando o marido para a tua vida, e tu já passaste estás no 5º marido, e até agora não se resolveu o que você tanto quer, o anseio do seu coração. Jesus revela a sede daquela mulher, e a sede daquela mulher era uma sede por companhia, por presença, por proteção da parte de Deus. Jesus revela no coração daquela mulher que ela estava buscando no lugar errado aquilo que ela tanto necessitava. O homem sem Deus, a mulher sem Deus também é assim, vive buscando no lugar errado, para saciar a sua sede, a sua fome naquilo que não é Deus, naquilo que está distante de Deus. E eu vou meditar com vocês aqui sobre essa satisfação. Mas antes da gente ir para esses 3 versículos que nós lemos, eu queria dar uma panorâmica aqui do que Davi está dizendo nesse salmo. O salmo 34, na verdade, ele é uma música, um cântico da bondade de Deus. O salmista, depois de ter passado por aquela experiência de loucura e ver o livramento de Deus sobre a vida dele, o que é que ele faz? Ele escreve uma melodia ao Senhor, louvando a Deus e dizendo, Senhor, Tu és bom, Tua bondade se manifestou sobre a minha vida. E aí no versículo 1 a 3, aí do Salmo, observe, Deus, Ele é louvado, porque Deus é bom e os humildes, como diz Davi aqui, sabem muito bem. Quem são esses humildes que Davi está aqui falando? Aqueles que dependem do Senhor, aqueles que estão em uma situação em que aparentemente não há solução para a vida deles, então eles se lançam e se colocam na mão de Deus, porque eles são completamente dependentes de Deus. É este humilde que Davi está falando aqui. Estes que são humildes, eles sabem que Deus cuida da vida deles.
quando nós nos entregamos em completa dependência a Deus, nós podemos ver a bondade de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Mas Davi continua então nos dizendo aqui do versículo 4 ao versículo 6, que quem se volta para Deus é salvo dos temores mais profundos. Esses temores que Davi vai nos mostrar aqui no versículo 4, quando ele diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que temores Davi aqui tem em mente? Provavelmente o medo da morte. Aquela situação em que Davi estava vendo, eu vou morrer. Esse rei, que era o rei de Ax, ele virá sobre mim, ele me entregará a Saul, e Saul vai me degolar, Saul vai me matar. Eu não vou sobreviver. Havia no coração de Davi uma angústia por aquela situação em que ele se encontrava. Mas aí Davi diz aqui que Deus, ele se volta para salvar o angustiado. Deus se volta para salvar aquele que está com o coração apertado e que olha para diante da sua vida e diz, não tem mais jeito, não tem como eu sair dessa. Davi diz, Deus, ele se volta e ele salva o de coração angustiado. E aí no versículo 7, que é o último versículo aqui antes de entrar na perícope da nossa exposição, Deus então se manifesta a Davi como um auxílio espiritual para todos aqueles que enfrentam esses períodos de angústia. Ele diz assim, versículo 7, observe aí, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é que Davi interpretou o grande livramento que Deus deu a ele? Davi interpretou como os anjos do Senhor ao redor dele, dando e providenciando o livramento que ele necessitava. Quem foi que livrou Davi das mãos de Saul? Quem foi? Foi homens? Não. Foi a força de Davi? Não. Davi está dizendo, anjos foram enviados da parte de Deus, e esses anjos deram o livramento que eu necessitava. O coração estava angustiado, o coração estava temendo e pensando na morte, mas Deus providenciou espiritualmente o livramento para o coração angustiado. Quem são os anjos? A palavra do Senhor diz que os anjos são ministros de Deus, ministradores de Deus. São eles que cumprem as ordens de Deus para conosco. Deus dá uma ordem e um anjo vem e executa a ordem de Deus sobre a nossa vida. Davi então diz que os anjos, Deus colocou anjos ao redor dele para dar o livramento à alma dele que estava angustiada. Deus é quem sabe, eu não sei, mas o que foi que o rei Ax viu em Davi? É provável ter visto até coisas que ele pensava estar vendo uma coisa, mas fosse outra. Davi estava como um louco, né? Diz que estava babando e riscava o chão assim com as unhas, né? E o rei disse, esse homem está louco, né? E disse aos soldados, vocês me trazem loucos, por acaso eu quero doido aqui dentro do reino do meu reino? Na verdade, Deus ali estava dando livramento a Davi. Mas Davi estava vendo, Deus colocou os seus anjos ao meu redor para me dar o livramento. Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez de uma irmã, que ela sempre gostava de ir à igreja, e toda vez que ela passava em determinado lugar, que era uma parte escura, muita gente tinha receio de passar da casa dela até a igreja. E ela disse que certa vez vinha na companhia de outras irmãs, e quando chegou nesse lugar escuro, veio outras pessoas, algumas pessoas iam aparecendo, e essas pessoas eram homens que queriam assaltá-la. E diz que aqueles homens foram em direção a essa mulher, e ela diz que quando eles iam chegando perto, de repente eles foram tomados com um grande espanto e saíram correndo. E aquelas mulheres ficaram apavoradas, achando que iam ser assaltadas, mas foram para a igreja. E muito tempo depois, um daqueles que tentaram assaltar essa mulher se converteu. E foi contar o testemunho na igreja, né? Encontrando aquela mulher, contou o testemunho do que tinha visto e tinha acontecido. E ele disse que quando olhou para aquela mulher e viu aquela mulher, ele disse que ficou com tanto medo, apavorada, com aqueles dois homens altos que estavam ao redor daquela mulher, que eles, ao invés de quererem assaltar, eles saíram correndo. Aquela mulher disse que nunca tinha visto nenhum homem, olhou ao redor, não tinha ninguém, mas aqueles homens viram aqueles dois homens, aqueles seres grandiosos ao redor. São coisas como essas que acontecem quando Deus ele destampa os olhos
para a gente enxergar coisas espirituais. Davi via no seu livramento o quê? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao redor, a guardar aqueles que temem a Deus. Os olhos de Deus, meus irmãos, nos veem. Eles não estão tampados nem cegos. Deus, conhece cada necessidade e a bondade dele está sempre inclinada em nossa direção. E eu pergunto a você, você pode ver a bondade de Deus na sua vida? Você pode enxergar a bondade de Deus na sua vida? Quem busca a Deus é sempre satisfeito com a bondade dele, porque o buscar a Deus, irmãos, é um anseio, é um desejo de estar sempre em comunhão com Deus. E quando nós vivemos então com esse anseio e desejo de estar sempre em comunhão com Deus, nós somos satisfeitos com uma certeza, de que o Deus a quem buscamos e que nos guarda é bom em tudo que faz sobre a nossa vida. É por isso que a gente não reclama e a gente diz: Senhor, tua bondade está sendo cumprida sobre mim. Eu posso ver o teu cuidado sobre a minha vida. Meus irmãos, nós vamos aqui então ouvir do versículo 8 a 10 exatamente isso. Aqui nesse texto, Davi vai nos revelar algumas bênçãos de Deus para quem busca a Deus. Algumas bênçãos que Deus tem para aquele que tem um coração inclinado a buscar ao Senhor. E eu já adianto para você que a maior bênção é a satisfação que Ele nos dá em estarmos ouvindo Ele e sabendo que a nossa vida não está sendo guiada, arrastada como uma folha seca arrastada ao vento. Meus irmãos, primeiramente, o que é que nós percebemos aqui? Quem busca a Deus, irmãos, experimenta a bondade dEle. Quem busca a Deus, quem tem o coração inclinado a querer mais de Deus em sua vida, experimenta a bondade do Senhor. Buscar a Deus é tomar a consciência de que nada acontece por acaso. Quando o nosso coração está querendo, desejando mais de Deus, nós somos tomados pela consciência de que, olha, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É uma consciência da soberania de Deus sobre a nossa vida, de maneira que tudo o que nos acontece faz parte de um propósito maior que Deus tem para conosco. Quanto mais, meus irmãos, tomamos consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus, mais podemos ver a bondade dEle. Já perceberam? Eu, às vezes, quando visito a nossa irmã Geraldina, a gente senta algumas horas, né, Geraldina? E Geraldina começa a me falar da maneira como ela vê Deus agindo na vida dela. Esses dias, me permita citar aqui o exemplo, já que a gente está bem pertinho assim, quando a gente fica perto, a gente começa a conversar, é uma conversa mesmo. A irmã Geraldina me falava que tinha uma freezer na casa dela, né, que estava sem pegar. E a freezer não funcionava, e em determinado momento, ela foi lá fazer uma oração e pediu: Senhor, tu podes fazer, faz alguma coisa. E qual foi o resultado? Ela disse que depois dessa oração, meus irmãos, aquela freezer voltou a funcionar, deu umas balançadas lá, não foi, Geraldina? E a freezer voltou a funcionar gelando, feito tudo no mundo. E aí alguém poderia dizer: mas há uma explicação para isso, foi aquilo outro. Mas para quem tem, irmãos, uma visão, para quem busca a Deus e vive em intimidade com Deus, nada acontece por acaso, né? Os olhos estão abertos para perceber o agir de Deus e a bondade de Deus. A irmã percebeu, Deus agiu, Deus respondeu a oração. Por quê? Porque ela tem a consciência de que ela não está sendo guiada pelo vento, pelo acaso, mas que Deus está governando a vida dela. Quando nós buscamos a Deus, é essa consciência que nós recebemos. O Espírito Santo nos dá consciência de que nossa vida está no controle dEle, sob o cuidado dEle. E aí veja o que Davi diz no versículo 8. Observe na sua Bíblia. Davi diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Meus irmãos, o que é que Davi está dizendo aqui? Experimentem e vejam o quanto o Senhor é bom para com vocês. Provem. Para isso, meus irmãos, é necessário ter os olhos espirituais abertos para experimentar Deus em cada circunstância e ver que Ele está fazendo o que Ele está fazendo para o nosso bem. Experimentar Deus, provar a Deus, precisa que os nossos olhos estejam destampados, para perceber que nós viemos aqui nessa noite, não foi por acaso,
para perceber que aquela luta que estamos passando, enfrentando e que iremos passar amanhã, Deus está no controle. Se nós tivermos os olhos abertos, capazes de perceber o agir soberano de Deus, a gente vai ver, meus irmãos, que Deus é bom em todo tempo. Às vezes, sabe como é que Deus mostra a sua vida e a minha vida que Ele é bom? Quando Ele dá para você, Ele traz à sua memória as lembranças daquilo que aconteceram na sua vida. Quando a gente olha pelo retrovisor da vida, para o nosso passado, a gente normalmente percebe como nosso Deus é bom. Eu olho para trás e vejo nos grandes momentos que eu tive na minha vida de desespero, de querer lançar tudo para o alto, eu olho para trás e percebo, Senhor, naquele momento eu chorava, angustiado, desesperado, mas o Senhor não estava fazendo ruim, o mal em minha vida. O Senhor estava fazendo o bem na minha vida, porque hoje quando eu olho para trás eu percebo que era um livramento que Deus estava me dando, que era Deus me trazendo para junto de si através daquilo que Ele estava me permitindo passar no passado. Então, quando os nossos olhos estão abertos e nós experimentamos a Deus, nós podemos ver Deus em tudo que nos acontece. Meus irmãos, com os olhos da fé nós podemos dizer como Paulo disse em Romanos 8, 28. O que é que diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Como assim tudo coopera? Coopera, irmãos, porque a história não está nas mãos dos homens, a história está nas mãos de Deus, e Ele fará de tudo para cumprir os propósitos dEle. Nós podemos, irmãos, dizer como Jó. Você já sabe muito bem o que foi que aconteceu com Jó, todo o sofrimento que Jó passou. Você viu alguma vez Jó se queixando da bondade de Deus? Não. Jó muitas vezes, nos seus momentos de depressão, quis até lamentar e reclamar da vida, mas da bondade de Deus não. Jó, lá depois de ter passado tudo o que passou, no capítulo 42, versículo 2 e versículo 5, ele diz assim, bem sei que tudo podes. Por que tudo podes? Porque a história está no controle de Deus. E aí ele diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O que é que Jó está tomando consciência? Os olhos de Jó estão abertos para perceber que os decretos eternos de Deus, Ele vai cumprir, ninguém pode impedir, o que Ele quer fazer, Ele faz. Como diz o profeta, agindo Deus, quem é que vai impedir? Quem é que impede o agir de Deus? Mas aí veja no versículo 5 o que ele diz. Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está falando aqui, não é dos olhos dele, Jó está falando da grande intimidade que Deus deu a ele, por abrir os olhos dele para ele perceber que o que estava acontecendo na vida dele faz parte da bondade de Deus e do cuidado que Deus tem para com os seus servos. Meus queridos irmãos, a nossa busca por Deus deve mudar a maneira como nós enxergamos as coisas que acontecem na nossa vida. E mudar como? Perceber que Deus é bom. Perceber que nessa busca por Deus nós estamos todos os dias experimentando a bondade dele na nossa vida. Se você nesse momento não pode entender o que está acontecendo na sua vida, talvez você esteja como José, que foi lançado lá dentro daquela cisterna, sofreu, foi vendido como escravo. A Bíblia não diz, mas é possível que José, nos seus momentos de tristeza, sentindo a dor e a angústia da traição, de ter sido considerado escravo ali, de estar distante dos seus pais, José depois compreendeu uma coisa: Deus estava fazendo o bem, o melhor, para a vida dele e para a vida de toda a sua família. Não é isso? José vai ao encontro dos irmãos e diz, o mal que intentaram contra mim, Deus tornou em bem. O que foi que José percebeu? A bondade de Deus, do Deus que está no controle da história. Se você não está entendendo o que é que está acontecendo na sua vida, lá dentro da sua casa, na sua vida profissional, no seu negócio, saiba de uma coisa, o Deus bondoso está no controle da sua história. E esse Deus bondoso faz com que todas as coisas, nada acontece por acaso, todas as coisas concorram para o bem dele na nossa vida. Agora, o problema não está em Deus, o problema muitas vezes está em nós. Porque nós somos, por natureza, tendenciosos à incredulidade, a não enxergar a bondade, a muitas vezes dar a Satanás aquilo que é de Deus. Mas como assim?
Às vezes, irmãos, a dor, o lamento, a traição e tudo o que nos acontece, a gente diz, é coisa unicamente do diabo. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir, se Deus não disser faça. De maneira que até o diabo, ele está também sendo, ele está no controle de Deus para que os planos de Deus ocorram e se cumpram exatamente como Deus determinou e Deus quer. Então, se você não está entendendo agora, saiba de uma coisa, confie na bondade de Deus. Confie, porque no final você saberá, você verá que Deus sempre, sempre planejou o melhor para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, a bondade de Deus está em nossas alegrias e tristezas. Como é fácil perceber que Deus é bom na alegria, né? Quando a gente está lá, tudo prosperando, a saúde para dar e vender, pessoas que amamos ao nosso redor, nesses momentos a gente percebe com muita facilidade, Senhor, Tu és bom, Tua bondade é grande demais. Mas e quando a tristeza chega, irmãos? Quando a gente é traído, quando a enfermidade toma conta do nosso corpo, quando o que nos acompanha são dores emocionais e físicas, quando nos sentimos entristecidos, tomados pela depressão ou coisa desse tipo, meus irmãos, como é difícil perceber a bondade nesses momentos, a bondade de Deus. Mas eu quero que você saiba nessa noite, como a palavra do Senhor nos revela, não só nessa passagem, mas em toda a Bíblia, Deus é bom em tudo o que faz. E Ele está no controle da sua história, Ele está no controle da sua vida. Então, se você perceber que Deus é bom, está agindo em tudo o que está acontecendo em você, para que o melhor dEle, a vontade dEle se cumpra em você, eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão, sua alma será satisfeita, sua alma será satisfeita, você se satisfará, você deixará de viver reclamando da vida, você deixará de estar se queixando daquilo que vai acontecer amanhã, porque você vai perceber uma coisa, Deus é bom, e nada que nos acontece é uma maldade dEle, né? Mesmo que nos cause lágrimas muitas vezes, a gente precisa entender, no fim de tudo a gente vai perceber, era sempre o melhor. Quando Jesus ali estava no Getsemane, momentos antes de ser crucificado, qualquer pessoa poderia dizer, esse é um desprezado de Deus, né? Esse é um abandonado de Deus, esse está sofrendo a justiça do diabo, ou coisa desse tipo. Mas não era, Jesus não estava sofrendo nada disso. Na verdade, Jesus estava cumprindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quem olharia para Jesus e diria, ali está o melhor plano, a grande sabedoria do universo está ali? Ninguém. Então, entenda uma coisa, às vezes na vida Deus vai permitir dores, angústias, momentos de Getsemane na nossa vida, onde a gente vai chorar e a gente vai dizer, Senhor, a Tua vontade é difícil, Senhor. Mas a gente precisa estar no centro da vontade dEle, porque é o melhor lugar, porque não há melhor lugar para a nossa vida do que estar naquilo que Deus tem para nós. Quem busca a Deus pode experimentar a bondade suprema dEle. Os nossos olhos se abrem para ver que tudo faz sentido para o melhor que Deus tem para nós. Amém? Você consegue perceber isso que está acontecendo na sua vida hoje, como parte de um plano maior que Deus está executando na tua vida? Você tem fé para isso? Se você não tem fé para confiar no que Deus revela na sua palavra e diz isso, peça mais fé a Ele, para dizer, Senhor, me faça compreender melhor isso, me dá mais graça para estar envolvido, engajado nesse plano que o Senhor está realizando. Meus irmãos, mas vejamos ainda outra bênção que Deus tem para quem o busca, né? Outra bênção. Em segundo lugar, quem busca a Deus, irmãos, além de gozar, experimentar a bondade de Deus, é cercado pela provisão dEle. Olha que coisa maravilhosa. Quando o coração está inclinado para Deus, nós temos a certeza de que nada nos faltará, a provisão dEle estará a nos cercar. Na minha vida, um dos momentos que a gente teve mais experiência disso foi quando a gente estava lá trabalhando no Alto Mateus. Não que hoje a gente não tenha, mas eu acho que quando morávamos lá, eu, Mirelle, só tínhamos Caleb, a gente via muito, irmãos, a provisão de Deus. Às vezes chegava o finalzinho do mês e Deus então começava ali nos mostrar o quanto Ele cuida da nossa vida. Às vezes a gente ficava meio aflito assim, como é que vai ser essa semana, a mistura, a carne já está faltando, aí Deus mandava uma pessoa lá, às vezes as irmãs diziam assim, pastor, vamos almoçar na nossa casa, né?
e a gente entendia como provisão de Deus. Outras vezes chegava um irmão, pastor, uma feira aqui para vocês, né? E a gente ia, irmãos, então assim, vendo a provisão de Deus, nos mantendo sempre, nada, nunca faltou nada para a gente. Eu lembro das experiências de fim de ano, que era sempre aquele momento, né, um pouco assim, difícil, porque a gente chega no fim de ano, a gente quer sempre uma roupinha melhor, a gente quer se vestir melhor, e eu lembro que Josélia sempre nos chamava, Josélia e Gesso, para que a gente fosse levar a mensagem lá na formatura. E era uma oportunidade muito maravilhosa, eu já disse a eles aqui da maneira como Deus, Ele provia para a gente. E a gente ia para ali e eles nem tinham ideia de Deus usando a vida deles para nos dar exatamente a roupa para a gente poder passar o fim de ano sem ter, né, sem dificuldades. E a gente saia de lá, às vezes aqueles lanches do fim da festa, era para nós passávamos uma semana comendo salgadinho de queijo e de carne, porque terminava, ela dizia, leva aí para vocês. Não sei se vocês tinham consciência, mas era Deus usando vocês ali para mostrar a bondade dEle e a provisão dEle na nossa vida. Meus irmãos, Deus, quem busca a Deus é cercado pela providência dEle, pela provisão dEle. A busca de Deus deve começar de uma maneira que Davi vai nos mostrar aqui, temendo ao Senhor, temendo ao Senhor. Ele diz no versículo 9, temam o Senhor, vocês que são os seus santos. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, temam ao Senhor, reverenciem vocês que foram separados por Deus para ser povo de Deus. Ele está se dirigindo aqui a Israel, ao povo que Deus escolheu, e que hoje somos nós. Ele está dizendo, temam ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, não é isso aqui. Ele está falando, temer ao Senhor é um ato de obediência a Deus, saber quem Deus é e obedecer em reverência ao Deus que nós sabemos bem quem é. O que significa esse temor do Senhor? Isso. O temor é a reverência prestada a Deus por meio da obediência. O coração temente ouve a palavra de Deus e obedece, pois o coração temente sabe quem Deus é. A consequência disso é o gozo da provisão de Deus na sua vida. A provisão de Deus acompanha todos que o buscam. Quando os discípulos estavam aflitos, né, lá no famoso Sermão do Monte, no capítulo 6, diz a palavra do Senhor que eles estavam temerosos. Como é que nós vamos nos vestir? Como é que nós vamos agora comer? Quem é que vai prover para nós o que a gente precisa para sobreviver? Mas é interessante a resposta que Jesus dá a essa situação dos discípulos. No versículo 33, Mateus 6, 23, diz assim, Jesus diz, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ele está dizendo aqui o que Davi falou lá atrás, olha, tema ao Senhor todos os santos, e aí ele continua dizendo, pois nada falta aos que o temem. O que é que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos? Temam ao Senhor, busquem a justiça de Deus, busquem viver no Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Agora deixa eu fazer aqui um alerta. Cuidado para a gente não inverter as coisas. Às vezes é natural que a gente busque as coisas, as nossas necessidades primeiro, e só depois as coisas de Deus. É assim que acontece? Às vezes estamos buscando demais as coisas dessa terra e esquecendo da vontade de Deus, que é uma busca intensa que a gente precisa fazer. A promessa de Deus aqui é, se você colocar a prioridade nas coisas do Senhor, o restante vem a reboque na sua vida. Coloque lá. Tudo vai funcionar corretamente, tudo vai funcionar como Deus estabeleceu, se a tua prioridade for a justiça de Deus, for a vontade de Deus, que é o reino dele na sua vida. Mas se você inverter isso, as coisas vão travar. É você querer andar numa carroça, só que a carroça na frente dos cavalos. A carroça não vai andar, a coisa não vai fluir. Para que a coisa flua, é necessário que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. E o reino de Deus e o temor ao Senhor precisa estar lá como prioridades na nossa vida. Lembre-se, o seu Deus e o meu Deus é o bom pastor, o bom pastor. Lembra o que ele diz no Salmo 23?
né? Ele é o bom pastor. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como bom pastor, ele sabe quando a ovelha tem necessidade do capim, ele sabe quando a ovelha tem necessidade das águas de descanso, ele sabe o caminho, o melhor caminho para que a ovelha caminhe por ele e não tema o risco de sofrer um acidente, de morrer ou coisa do tipo. O bom pastor é o nosso pastor, é o Deus que nos salvou, é o Deus a quem servimos e que nos mostra nessa noite que se nós buscarmos a Ele, se o nosso coração estiver inclinado a essa busca, nós seremos, irmãos, abençoados com a providência dEle, a provisão dEle. Eu não sei como você tem organizado sua vida, não sei que prioridade você tem dado às coisas de Deus. Eu sei que no dia a dia da nossa vida, a gente, é meu mundo de tarefa, né? Meu mundo de tarefa. Eu tenho que fazer isso, tenho que falar aquilo, tenho que falar aquilo outro, e pouco tempo temos para uma reflexão mais aprofundada, para estarmos pensando nas coisas de Deus. O mundo diz para mim e para você o seguinte: você quer pensar nas coisas de Deus? Vá para a igreja, passe 1h30 lá, um culto, escuta a mensagem, vá para casa e esqueça depois tudo que você escutou. Porque é isso que o mundo quer que a gente faça, que a nossa vida fique aqui dentro, que a gente não reflita em Deus, que a nossa vida de comunhão com Deus não aconteça lá fora. O mundo não quer isso. O mundo quer que tudo que esteja relacionado às coisas de Deus, que fique aqui dentro desse templo. Fora daqui, a gente não tem que falar nada. A gente não pode concordar com isso. Porque Jesus nos deu vida. E vida não acontece só aqui dentro. Vida acontece em todo momento onde nós estivermos. Então, quando nós estivermos vivenciando amanhã no nosso trabalho, na escola, naquilo que nós temos para fazer, vivenciando a palavra de Deus, lembre de priorizar. Lembre de colocar no devido lugar a justiça de Deus e a vontade de Deus. E descanse, porque como Ele nos promete aqui, é promessa dEle. É promessa dEle, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta as coisas, porque senão aí vai ficar tudo travado. Vai ficar tudo travado. Meus irmãos, quem busca a Deus em Cristo, vê a provisão de Deus de todos os lados. Está passando aquele momento de aperto, né? Aquela dificuldade, estamos chegando a meados do mês, normalmente a coisa aperta de um lado, aperta do outro. Confie no Deus que cuida de você. Só não inverta as prioridades, não deixe que aquilo que é temporal tome o lugar daquilo que é eterno. É tolice você fazer isso. Meus irmãos, por fim ainda, o salmista nos permite ver outra bênção que Deus tem para quem busca Ele. E aí, em terceiro lugar, nós vimos primeiramente que Deus, Ele manifesta a bondade, Ele nos faz experimentar a bondade dEle, que Deus, Ele nos cerca com a provisão quando nós buscamos de fato a Ele. E em terceiro e último lugar, quem busca a Deus encontra plena satisfação naquilo que tem. Naquilo que tem. Às vezes, irmãos, tem gente que tem tanto, mas não está satisfeito com o que tem, né? Vive reclamando do que tem. Esses dias eu ouvi uma entrevista de uma pessoa muito rica, e a pessoa dizia, né, que o seu coração nunca estava satisfeito com a quantidade de dinheiro que ele tinha, né? E ele vivia para isso, ele vive para isso. Ele é um investidor da Bolsa, e ele vive para tentar satisfazer a lacuna que é do tamanho de Deus com dinheiro, com mais e mais dinheiro. Ele não está satisfeito. Meus irmãos, os fortes e poderosos nem sempre têm tudo o que necessitam, né? Se dinheiro pudesse nos dar tudo que nós necessitamos, não havia nenhum rico triste, nenhum rico vazio. Mas a verdade é que, mesmo com toda a riqueza do mundo, ainda há ricos vazios, pessoas que têm muito, têm tudo que o seu coração deseja, mas não tem o essencial. O salmista, ele vai nos dizer isso exatamente no versículo 10, veja o que diz. Agora ele vai usar uma figura poética muito interessante. Ele diz assim: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Será que o salmista está falando de leão, de zoológico aqui? Não. É uma imagem que ele está usando aqui. É uma imagem poética. Ele está falando de quê? Dos filhotes do leão.
Leão nas Escrituras é sempre uma imagem de um animal poderoso. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: os filhos dos poderosos passam necessidade. Passam necessidade. Detalhe, como é que pode os filhos dos poderosos passarem necessidade? Como é que uma pessoa rica, abastada, tem um filho e o seu filho passa necessidade? Meus irmãos, ele está falando aqui de uma necessidade profunda. Não é da necessidade que o dinheiro pode satisfazer, é de uma necessidade profunda. E aí, detalhe, ele diz, e sentem fome, né? E sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou seja, os fortes podem ter necessidade, passarem necessidade. O leão pode deixar de levar comida para o seu leãozinho, para o seu filhote, mas aqueles irmãos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu gosto muito da canção do grupo Sola, quando ele diz, ele cantando o Salmo 23, ele dá uma interpretação poética do Salmo 23. Ele diz assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Como a gente precisa entender isso, irmãos? Porque aqui alguém poderia dizer, mas aqui está dizendo que quem busca o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E quando nós entendemos o que o salmista quer dizer, bem nenhum lhes faltará, é um bem segundo Deus e não bem segundo o que nós queremos. Então, o bem segundo Deus, o que é bom para você, é o que você tem agora. Não é o que o teu coração quer, é o que vem da parte de Deus para com você. E se você não tem ainda o que o teu coração quer, é porque não é um bem para você. E como a gente precisa levar isso abrangendo um pouco mais a nossa vida. Às vezes a gente está querendo tanto uma coisa, né? Tem pais que sonham com um filho. Eu queria tanto um filho, eu queria tanto um filho, tanto um filho. E acham que será o bem para a vida deles. Mas Deus diz, não, não é o bem. E essa falta que você vai ter, na verdade, na ótica de Deus, não é um mal para você, é um bem para você. Porque você só tem o que você precisa, porque sua vida não está sendo governada pelo acaso ou por alguém, sua vida está sendo governada pelo Deus, Senhor soberano dos céus e da terra. Meus irmãos, a satisfação que Deus dá aos seus filhos os faz compreender que o melhor está na vontade de Deus. O melhor está na vontade de Deus. Às vezes a gente está meio embirrado, como criança que vai ao supermercado e o pai diz assim, você não vai levar esse chocolate. E aí ele começa a chorar, eu queria, eu quero, esperneando para um lado e para o outro, não é assim? Às vezes a criança, até aprender, que nem sempre que a gente vai ao supermercado ela vai ter que levar tudo, né? Chora, fica embirrada, tem que ir para a disciplina, não é assim que acontece? Às vezes a gente também está assim, porque a gente está achando que Deus não sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, né? Quando Deus sabe o que a gente necessita. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você tem hoje é o bem de Deus para a sua vida. E se você busca Deus, você vai entender isso, você deve entender isso, para que o teu coração descanse, para que o teu coração esteja satisfeito, para que você não esteja murmurando e se queixando pelo que você tem. Mas minha vida seria bem melhor se eu tivesse um carro bem melhor. Não pensa assim. Não pensa assim. Você, em outras palavras, está dizendo o seguinte: é o que Deus me deu o pior e Deus te deu o melhor. Deus te deu o melhor. O que você tem hoje é o que você precisa para viver satisfeito, é o que você precisa para viver para a glória de Deus. Então, entenda isso. Deus, Ele não vai deixar que bem algum falte à sua vida. E se está faltando algum bem à sua vida, talvez esteja relacionado com o seu desejo e os seus caprichos e não a vontade de Deus. Porque Deus vai sempre suprir a necessidade dos seus filhos. Ou será que um filho se volta para Deus e diz, pai, eu quero um pão, e Deus vai dar pedra? Não, Deus vai dar o pão. Deus sabe quando é necessidade sua. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. É tudo
o que nós temos vem de Deus, e é por isso que a gente está sempre em ações de graça, né? Sempre agradecendo ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, quando nós temos um coração grato, Deus sempre nos abençoa. Uma coisa que eu tenho ensinado aos meus filhos desde pequeno é eles sempre agradecerem. E não é uma questão de agradecer porque faz parte dos nossos relacionamentos sociais. Porque ter um coração grato, irmãos, é algo que chama bênção para a vida da gente. Eu digo porque, pare e pense, quando você tem que ajudar alguém, você abençoa alguém e essa pessoa não é grata, você sente no seu coração, por acaso, desejo de ajudar novamente? Eu não sinto. Eu lembro da mulher que um dia passou lá em casa, e eu trouxe manhã lá de casa, aquelas bananas, né? Um cacho de banana desse tamanho. A mulher passou lá, eu estava tirando a mala do carro, e aí ela disse, me dê uma ajudinha. E aí eu peguei, vou dar uma banana dessa, que ela vai comer, isso aqui vai ser uma maravilha, né? E quando eu dei aquele cacho de banana, ela olhou para mim e disse, eu não sou macaco. Naquele momento, irmão, meu desejo foi dar um bote, pegar aquela banana e tomar de volta. Você não vai comer mais nada. Porque quando existe a ingratidão, né? A ingratidão, tem pessoas que recebem bênção, que são ajudadas e sequer sabe dizer um muito obrigado, né? Meus irmãos, quando a gente tem um coração sincero, quando a gente é grato, sinceramente, Deus nos abençoa. Então deixa eu dizer uma coisa bem prática e poderia ser muito trivial se você não esquecesse de fazer vez ou outra. Agradeça mais as pessoas que têm ajudado você. Diga muito obrigado, meu irmão. Às vezes uma coisinha simples. Às vezes alguém que vai lá e vai limpar um negócio para você. Diga muito obrigado. E faça isso de coração, que você vai ver como as bênçãos vão chegar na sua vida. Talvez o que esteja impedindo hoje que mais bênçãos estejam sobre você, é porque a percepção que você passa é de uma pessoa ingrata, de uma pessoa que recebe e sequer agradece. Meus irmãos, quem busca a Deus, encontrará nele a plena satisfação naquilo que tem, porque sabe que tem o que precisa, que tem o melhor para a sua vida, que o que está faltando, na verdade, é anseio e desejo e capricho do coração, mas não o melhor do que Deus tem para a nossa vida. Seu coração aprenderá aquilo que é uma virtude tão maravilhosa, o contentamento. Contentamento, irmãos. Ser grato por aquele dia em que nós temos o alimento mais simples, mas também ser grato naquele dia em que Deus nos dá fartura sobre a nossa mesa e agradecemos, Senhor, muito obrigado por esse alimento, muito obrigado por isso que o Senhor tem provido. Meus irmãos, seu coração aprenderá a descansar na soberana vontade do Senhor. Quando você buscar ao Senhor, Deus lhe mostrará que tudo o que você tem vem dele. E você está grato, você se tornará grato, porque você não vai perceber que você não precisa nem mais, nem menos. Você tem exatamente o que você precisa hoje para ser aquilo que Deus quer para a sua vida. Meus irmãos, Deus ele se torna, né, a água que mata a nossa sede de uma vez por todas. Se a gente busca a Deus e ainda está com sede, a gente precisa buscar a água da vida, que quem bebe nunca mais terá sede, não é assim que ele nos diz? Você já foi saciado pela água da vida? Você já foi saciado pela água de Deus? Escute o que Deus está falando ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Eu gostaria de concluir aqui, então, fazendo ainda algumas aplicações mais diretas às nossas vidas. Primeiramente, meus irmãos, busquemos a Deus até que o nosso coração descanse diante daquilo que tem acontecido na nossa vida. Não deixe de buscar a Deus. Buscar a Deus não é chegar a um lugar tal, X, e parar e ficar estagnado ali. Buscar a Deus é um processo contínuo na nossa vida. Estar em constante comunhão com Ele, dia após dia, ouvindo em cada experiência, passando em cada experiência e aprendendo com Ele. Não deixe seu coração ficar estagnado. Busque a Deus até que o seu coração descanse. Até que o seu coração possa dizer, eu estou vendo a Deus, eu sei que Ele está no controle da minha vida. Meus irmãos, Deus é soberano e o fim de todas as coisas nos mostrará que a bondade dEle sempre nos acompanhou.
É como a obra de tapeceiro. Você já viu alguém que faz tapete? Como é que é? Irmãos, o tapeceiro está fazendo ali e ele está puxando cada fiozinho daquele ali. Se você olhar de imediato, você não vai entender muita coisa, porque vai ser os fios entrançados com cores diferentes, e você não vai, o máximo que você talvez diga é que está uma obra muito confusa, que não dá para perceber muita coisa, mas que você pegou o processo pela metade, ou talvez no início, porque quando você pega o processo todo formado, você percebe que aquilo que não tinha sentido, que cada trama passada ali, na verdade, era uma obra de arte que estava sendo desenhada. Assim também é Deus com a nossa vida, como diria o poeta, né? A nossa vida é obra de tapeçaria. Deus está tecendo cada trama para que nós sejamos aquilo que Ele quer. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, busque ao Senhor, até o seu coração descansar. E descansar em quê? Na certeza de que Deus está cuidando de você, que a bondade dEle está sobre a sua vida e não te desampara. Essa semana, lembre-se disso naquilo que você irá passar. Quando a dor chegar, quando a angústia bater o seu coração, lembre-se, Deus é bom e está cuidando da sua vida. Meus irmãos, questione as insatisfações também. Questione a insatisfação do seu coração. Você que tem reclamado da vida, você que chegou aqui talvez até pensando assim, vou chutar o balde da minha vida agora, ou chutar o pau da barraca, né? Vou botar tudo abaixo agora. Questione as insatisfações do seu coração. O modo como você tem reagido às circunstâncias, na verdade, revelam a fé que você tem. E talvez a sua fé seja fé fraca, infantil, que precisa ser amadurecida. Lembre-se do que disse Jesus diante da cruz que estava proposta para ele. Ele disse, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Se satisfaça com a bondade de Deus, a bondade do Senhor, que nunca desamparou você, que nunca vai desamparar a sua vida. Mas lembre-se que o seu coração será tendencioso a querer acreditar que Ele vai te desamparar. Meus irmãos, a busca de Deus, ela começa pelo arrependimento. Começa reconhecendo também as nossas fraquezas. Baixe suas armas para com Deus, reconheça as suas limitações, a sua força. Só quando você desistir das forças que você tem, que você julga ter, e colocar a sua fé em Jesus, é que o teu coração será satisfeito. Sua vida será vista por uma nova ótica, pela ótica de que você tem um Pai e um Deus que cuida da sua vida, que zela por você e sabe de tudo o que acontece na sua vida, nos mínimos detalhes. Até aquilo que você acha que Ele não se preocupa, Ele se preocupa. Com o que você come, com o que você bebe, com o que você sente, Ele se preocupa. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e satisfaça o seu coração hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Por sua fronte. Vamos ficar de pé, eu peço aos irmãos, vamos também já orar encerrando. Oh meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus zeloso, Tu és o Deus que conhece a nossa vida, e mesmo vendo, Senhor, as nossas fraquezas, mesmo vendo, Senhor, como muitas vezes estamos aqui insatisfeitos com a vida, Pai, o Senhor continua nos amando. Pai, eu te peço nessa noite, revela-nos, Senhor, cada vez mais a Tua bondade, para que no nosso deitar e no nosso levantar, nós possamos ver que o Senhor está colocando as coisas no lugar certo, de que o Senhor está fazendo tudo para que a Tua boa vontade se cumpra em nossas vidas. Eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão nessa noite, que ouviram a Tua voz. Pai, que no decorrer dessa semana os Teus servos possam ser fortalecidos por Ti, possam trilhar no Teu bom caminho, Senhor, porque Tu és bom em tudo o que faz. Abre os olhos deles, Pai, e não permita que eles venham ficar com a visão turvada diante daquilo que eles têm para enfrentar. Que eles possam, Deus, ver o Teu cuidado e assim descansarem e assim estarem com o coração satisfeito em Ti. Pai, eu te oro assim, te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos se assentam.